Graças a Deus que nos dá vitória através do Senhor Jesus, entra no ar o programa Mundo Real. O programa realizado pela Igreja Viva 24 horas, aqui em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil 6322, bem aqui no bairro Sarandi. Você é o nosso convidado especial para que hoje, às 19h30, nós temos a reunião jovem. Você que é jovem, você que quer conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos de Deus para você ter uma vida bem-sucedida, o conselho e o caminho é esse. Procure Jesus. Na Avenida Assis Brasil, a Igreja Viva 24 horas está aberta todos os dias. E você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. E amanhã, domingo, nós temos duas reuniões importantes. Às 10 horas da manhã, a reunião da palavra, e às 19h30, que nós temos a reunião de milagres. Você sabia que Jesus ele faz milagres? Ele realiza milagres? É por isso que nós estamos aqui todos os sábados, aqui na Band, apresentando esse Jesus que pode e quer mudar a sua vida. No programa de hoje eu vou conversar com um ex-atleta, hoje treinador das categorias de base de futebol, Hugo Velame, que conheceu Jesus na nossa igreja e mora há 18 anos na Holanda. Está numa passagem aqui no Brasil para cumprir alguns propósitos e ele vai contar um pouquinho sobre a sua carreira profissional e também nos contar como ele conheceu esse maravilhoso Jesus. Você vai ficar agora com o depoimento de dois jovens atletas que conheceram Jesus e a sua vida foi mudada. Nós já voltamos. Eu sou Thais Sartori, tenho 17 anos, sou atleta do Internacional, da categoria de base sub-17. Meu nome é Matheus Oliveira de Souza, eu tenho 18 anos, sou atleta do Esporte Clube Internacional na categoria de base. Esse mundo de boleiros, como as pessoas conhecem, realmente as pessoas conhecem e sabem que as coisas vêm muito fácil, né? Por exemplo, mulheres, festas. Eu ia para o treinamento, com 13 anos já morava sozinho, à noite também eu ia atrás de mulheres, ia atrás do que os mais velhos faziam, e eu ia treinar com a cabeça cheia. Eu precisava sair com outras meninas, eu precisava me prostituir, eu precisava fazer todas as coisas erradas para tentar se alegrar. Mas só que a alegria, essa alegria ilusória, durava 1-2 horas e depois acabava, eu botava a cabeça no travesseiro e não tinha mais essa alegria. Um jovem para construir uma carreira demora anos, demora muito tempo, né, para chegar em alto nível, para poder ser reconhecido. E tudo que ele tem, ele pode perder em uma noite. Tudo que ele construiu, ele pode perder em uma noite. Porque a gente vê jogadores de alto nível, jogadores bem-sucedidos, que dentro de campo aparenta ser um, mas fora são outros. Pessoas que têm dinheiro não estão felizes, pessoas que têm dinheiro estão em depressão. Isso acontece com o jogador de futebol. E conheci a igreja através de um convite de um menino também que jogava no Esporte Clube Internacional, e ele me convidou para vir no culto e eu aceitei o convite dele pelo fato de ter se frustrado em busca da felicidade de outros meios. Então, graças a Deus, a gente conheceu a palavra de Deus, a gente conheceu o seu Jesus, e hoje a gente tem os olhos abertos, né, para a gente não se influenciar com tudo que o futebol traz. E com Jesus eu encontrei essa alegria, né? A alegria que antes a gente não tinha, a felicidade que antes a gente não tinha, a família restaurada que antes a gente não tinha, o sucesso na profissão que antes a gente não tinha, tudo isso que antes a gente não encontrava. Essa paz, essa mansidão dentro de mim, dentro do meu coração, no qual me leva a ter o foco, me leva a ter ideal, me leva a ter objetivo. Aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, onde eu tenho aprendido muito da palavra de Deus, a aprender a fazer a vontade de Deus, a aprender a agradar a Deus, a aprender a fazer tudo o que Ele manda. Então esse ministério tem sido uma bênção na minha vida mesmo, que tem me ajudado muito, porque está sendo uma escola para mim, né? Uma escola onde eu tenho crescido bastante.
Você pode ligar para o 3364-4207, que os pastores estão aguardando a sua ligação para orar por você e inserir o seu nome no nosso livro, que todos os dias nós apresentamos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, para solucionar e resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Eu quero também convidar você para os dias 13, 14 e 15 de novembro. Nós estaremos recebendo o nosso pastor primaz, o reverendo José de Santana Santos, que estará numa grande noite de causas impossíveis. Nós já vamos passar o endereço para você. Nos próximos programas, nós estaremos trazendo essa informação com mais detalhes, mas já quero adiantar, no Grêmio Náutico União, aqui no bairro Petrópolis, 13, 14 e 15 de novembro, entrada franca, sempre às 19h30. Como eu falei, aqui ao meu lado, o Hugo, hoje missionário Hugo. Missionário, para mim é uma alegria muito grande recebê-lo em nome de Jesus, do nosso reverendo. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Depois de quantos anos o senhor não vem aqui? Pastor, muito obrigado. São exatamente, eu creio que 18 anos, né? 18 anos. São 18 anos. Em 97 foi a minha transferência para a Holanda. Agora, missionário, antes de falar da sua transferência para lá, como começou a sua carreira como atleta profissional, na base? Como é que foi isso? Sim, senhor. Então vamos aqui relembrar um pouquinho, que já faz um pouquinho de tempo, mas vamos aqui. Então, eu comecei a minha formação foi no Clube de Regatas do Flamengo, onde eu entrei com 10 anos de idade, passei toda a divisão de base, me profissionalizei no Flamengo. Em 93 estreiei no profissional, que o treinador era o Júnior, né, que hoje é comentarista, e joguei até 97, vamos dizer, no profissional, mas em 95 tive uma passagem pelo Bahia, joguei um campeonato baiano pelo Esporte Clube Bahia, joguei um campeonato brasileiro pelo Fluminense do Rio de Janeiro, mas sempre emprestado, sendo jogador do Flamengo. Até que em 97 houve essa transferência minha para a Holanda, para o time FC Groningen, onde eu joguei 8 anos. 8 anos. E como é que você descobriu esse talento para o futebol? Então, é como no futebol sempre que acontece, né? O sonho de todo garoto, né? Todo menino. Então a gente, sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, ser profissional. É todo sonho de garoto ajudar a sua família, ganhar dinheiro, ser famoso. Então esse foi sempre o meu sonho. E no Flamengo eu fui galgando todas as categorias de mirim, infantil, juvenil, júnior, até chegar ao profissional. Então, quando realmente a gente chega ao profissional, parece que, caramba, eu cheguei. Mas mais tarde a gente percebe que começou ali, né? Naquele momento, quando chega o profissional, não termina ali que realmente começa. Então, mas muito gostoso. Eu posso olhar para trás e dizer assim que realmente assim foi uma vitória, né? Que Deus me abençoou de chegar ao profissional, porque existem muitos garotos que começam e não conseguem chegar ao profissional. E graças a Deus eu consegui chegar ao profissional e depois realizar o sonho de jogar no exterior, né? Na Europa, né? Na Europa. Em 97 houve um momento de transição dentro do Flamengo e contato com empresários holandeses, com um empresário brasileiro, e o clube holandês demonstrou o interesse de me comprar definitivo para jogar na Holanda. E lá jogou no profissional por 8 anos? E lá fiz primeiramente um contrato de 4 anos, e quando encerrou o meu contrato de 4 anos, eu renovei por mais 4, joguei 8 anos no mesmo clube, no FC Groningen. Groningen. Sim, senhor. E depois desse período, como é que foi para parar com o futebol? Como é que se deu isso? Então, aí vem a fase após, né, o encontro com Jesus, que aí realmente a gente vê o cuidado de Deus com a gente, né? Então, quando eu parei em 2005, assim, sempre quando o jogador para de jogar futebol, na Holanda eles falam que existe um buraco negro, que é quando o jogador para e ele realmente só se dedicou ao futebol, então ele não sabe, parou de jogar futebol, amanhã não tem mais treino, e agora? O que eu vou fazer? Só que você já estava na igreja. Exatamente. Se converteu em que ano? Em 2002. Aonde? Na Holanda. Como foi essa conversão? Então, isso é realmente assim uma história muito gostosa de contar, né? Porque a gente sempre, todo cristão, né? A gente tem o prazer de falar assim, a nossa vida antes e a nossa vida depois de Jesus. Em 2002, eu tive um encontro com o Senhor Jesus através
né, desse ministério, dessa visão no esporte, né? O pastor Enoque foi enviado para a Holanda e o pastor Enoque, né, o nosso pastor do Rio de Janeiro, o pastor auxiliar, ele conta que ele tinha sonhos comigo. Ele já me conhecia do bairro de Caxias, onde eu fui nascido e criado, e ele tinha sonhos comigo, acordava orando por mim. Mas só que a Holanda, eu moro no extremo norte, ele estava em outra cidade da Holanda, em Breda, na casa do missionário, que hoje é missionário Sérgio, e realmente, assim, numa operação Mateus, né, que o jogador de futebol gosta realmente de um churrasquinho. O senhor sabe disso, né? A gente realmente gosta de comer. Um churrasquinho é gostoso. Então, para ter a oportunidade de pregar o Senhor Jesus, eu fui convidado pelo Leonardo, que também foi transferido comigo para a Holanda, para esse churrasco na casa dele, onde estava o pastor Enoque. Eu e minha esposa, eu tinha uma filhinha, Celina, que era bebezinha, eu creio que ela tinha 2 anos de idade. E nós, nesse ambiente, né, churrasquinho, a conversa, ali muito gostoso, aquele papo todo, foi me apresentado esse Senhor Jesus de uma forma que eu nunca tinha escutado antes. Né, realmente, assim, eu percebo, né, que o jogador de futebol, a gente tem uma imagem, né? Então, realmente, as pessoas olham para o jogador de futebol e olham, poxa, que sucesso, que postura, tem contratos, anda num bom carro, se veste bem, né? Tem uma bela esposa, mas realmente as pessoas não conhecem o que está por trás daquele jogador de futebol. Ou de qualquer outra pessoa, né? Porque realmente a gente, né, tem uma aparência externa, mas só Deus sabe como estava a minha vida. Quer dizer, eu já estava me preparando para um divórcio. É mesmo? Eu já estava me preparando. Agora, missionário, o assunto está bom. É gostoso. Só que eu queria saber o seguinte, existia algum preconceito por parte do senhor antes de conhecer Jesus Cristo com relação à igreja evangélica? Pastor, muito. Muito, porque realmente assim, parece que existe uma cultura, né? Uma cultura de rejeição à igreja, à Bíblia. Né? Então, assim, eu que se dizia católico, mas não conhecia, com todo respeito, não conhecia a Bíblia. Né? Então, existe uma cultura, né, no país e na mente das pessoas de que, não, igreja para quê? Eu já rezo, eu faço a minha reza, eu tenho em casa... Tinha um relacionamento com Deus superficial, né? Totalmente superficial e aquela coisa de troca, né? Quando eu preciso, eu até rezo um pouquinho, mas a gente sabe que está fora dos princípios bíblicos, né? Mas um relacionamento assim muito superficial e até uma coisa assim que você não sabe de onde nasceu contra a igreja, contra a pessoa do pastor, né? Justamente, ouvi falar de pastor, mas... que pastor quer dinheiro, pastor quer manipular, pastor nessa situação. Então foi com essas ideias que você foi convidado para o churrasco? Exatamente. E aí? E é engraçado, né? É bom citar para as pessoas que às vezes a pessoa julga pela aparência, né? O nosso pastor Enoque, na época, era moda usar um brincozinho, agora acabou essa moda, né? Ele usava um brinco, eu falava, e eu sem saber de nada, falei, pô, pastor que usa brinco? Pô, como é que pode isso? É engraçado, né, falar disso, mas eu lembro dessas coisas, então a gente foi convidado nessa circunstância, quer dizer, eu vou, porque eu conheço o Léo, é muito bom estar ali, participando do ambiente de um churrasco e tal, mas não quero, igreja não é comigo, eu tenho a minha religião. Eu faço parte já da minha religião, eu tenho tranquilo, não preciso. Mas glória a Deus, né? A gente dá graças a Deus, né? Porque foi nos apresentado de uma forma muito especial. E o senhor estava numa situação complicada no relacionamento. Pastor, resumindo assim, né? O meu casamento estava sendo destruído. Né? Quer dizer, eu estava pronto para me separar da minha esposa, uma filhinha com 2 anos, mais um casal jovem, se separando, quer dizer, a mãe poderia estar de um lado, o pai do outro, o filho, de repente, com a ausência do pai e da mãe juntos. Eu estava com uma lesão no meu joelho, um problema no meu joelho, e meu contrato estava encerrando. Eu já estava pensando em parar de jogar futebol, porque eu não conseguia jogar. Sentia muitas dores no meu joelho inchava muito. Quer dizer, eu estava numa situação, casamento destruído, o meu sonho, né, jogador de futebol, praticamente sendo meu contrato encerrando, eu falei, quem vai renovar comigo? Eu com o joelho dessa forma. Que drama.
Drama, pastor. Tristeza, drama. E realmente o pastor Enoque, né, enviado pelo nosso reverendo à Holanda, pelo poder do Espírito Santo, né, pregou o evangelho, apresentou. A minha esposa, né, só para citar, assim, que às vezes a gente tem dificuldade de falar essas coisas, né, mas graças a Deus a gente fala assim com muito prazer, com muita alegria, porque a gente sabe que é milagre, é poder de Deus na minha vida, então eu tenho que passar isso para as pessoas. Até para ajudar quem está assistindo. Exato, exato, porque tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação e às vezes o esposo não sabe, como eu não sabia. Minha esposa, ela tinha pensamentos, quando ela estava cozinhando alguma coisa, vinha pensamentos na mente dela, pô, pega essa faca, espeta a sua filha, estava penteando o cabelo dela, ela torce o pescoço dela, tinha pensamentos, mas ela não passava para mim. Porque se ela me passa um negócio desse, eu mandava internar. Como é que... não ia ficar com uma mulher que tem esses pensamentos. Quer dizer, mas ela confessando isso para o pastor Enoque no momento, então quer dizer, foi manifestado, né? O demônio manifestou, existiam espíritos malignos que queria destruir o nosso casamento, que queria me destruir, destruí-la, e houve uma libertação. Então, a gente conta assim, né, que quando houve essa libertação, então aquilo me impressionou de uma forma muito, muito especial, muito forte, né? Que eu falei, caramba, eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais viver de fachada, eu não posso mais viver por aparência. Eu tenho que ser o que eu aparento, eu sei que ser por dentro. Eu não posso, o que é fora tem que ser dentro também. Então, realmente, assim, a gente aceitou. Naquele momento, o pastor Enoque fez o apelo, vocês querem aceitar Jesus, vocês querem fazer parte da igreja, vocês querem ter compromisso com o Senhor Jesus, né? Não de boca para fora, mas vocês querem realmente fazer parte, né? E naquela situação, eu falei, não, eu quero, eu vou experimentar. Né? Então, muita coisa caiu, né? Muita coisa foi desmascarada, aquela ideia toda que eu pensava de pastor, então a gente confessa, né? com sentimento de amor, mas e aquilo tudo assim... vai sendo restaurado, né? Então a gente realmente, eu lembro, né, resumindo, né, que a gente, quando a gente abraçou, a gente realmente abraçou, pastor. Então existem pessoas que realmente até visitam, né, até experimentam alguma coisa, né, da igreja ou do momento, se sente até bem dentro da igreja, mas as pessoas que realmente, né, não se jogam realmente para Cristo, porque a realidade é Jesus Cristo, né? A pessoa ela precisa ter a experiência do novo nascimento. Exato. Né? Jesus ele falou o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então dizer e fazer são coisas diferentes. Jesus ele deu uma ordem e disse assim, ide fazer discípulo de todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o missionário Hugo, ele não aceitou uma religião. Exato. A esposa dele, né, não aceitou uma religião. Eles entregaram a vida a Jesus Cristo. Esse é o evangelho que a Igreja Viva prega, que o nosso reverendo José de Santana, nosso pastor Primaz prega, o que os pastores desse ministério pregam. E aí, graças a Deus, hoje, o missionário Hugo foi alcançado na Holanda. Sim, senhor. O casamento dele, você era o jogador de futebol, o Hugo Velame, jogador do Groningen. É verdade. Que o cara que aparecia na TV. Exato. Né? Exato. Só que ninguém sabia da infelicidade, do caos e da tristeza que o missionário Hugo passava. É verdade, é isso mesmo, porque a gente está em campo, né? A gente percebe 30 mil pessoas de pé, aplaudindo, gritando o seu nome, né? Você acha, caramba, esse camarada deve ser o camarada mais feliz da face da terra. Mas só Deus sabe, né, o que se passa quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você está deitado do lado da sua esposa, o que você está pensando em fazer, quais são os seus pensamentos. Então, realmente assim, uma coisa muito de aparência, né? O que a gente percebe hoje, né? Os casamentos. De máscara. De máscara, o relacionamento entre o pai, o filho, os parentes, os familiares. Então, uma coisa muito superficial, né? Que quando realmente a cortina fecha, aí você realmente mostra quem é o verdadeiro Hugo, quem é a verdadeira Grace, que é a minha esposa. Então, realmente, assim, como o senhor falou muito bem, né? Então, a gente começou a aprender.
né? Então, quando a gente vem para a Bíblia, olha, caramba, eles perguntavam o que eu devo fazer. Então, essa era a nossa pergunta, pastor, o que eu preciso fazer? Né? Então, realmente, quando a gente se entrega, a gente agora quer aprender. Eu não sabia nada, né, da Bíblia, então a gente começa a ler e fazer perguntas mesmo, né, pastor? A gente realmente aprende, mas eu não entendo isso aqui. Então, a gente quer aprender, então a gente foi formado, né, por esse ministério. É isso que a gente faz. O papel da igreja é fazer exatamente o que Filipe fez com o eunuco. Filipe estava em Samaria e foi para o deserto. E quando chegou no deserto, tinha um eunuco lendo o rolo da Bíblia. Aí o Filipe chegou para ele e falou assim, entendes tu o que lê? Ele, não. Como? Como que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Aí Filipe então dá uma aula para ele ali, né? E ele então abre os olhos como abriu do Senhor e na hora se batiza. Isso aqui fica outro ensinamento para pessoas que ficam pregando minhoca ao invés de pregar a Bíblia, né, missionário? Sim, senhor. E dizer assim, eu, por exemplo, quando me converti, um amigo meu que falava, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Aí no dia que eu me converti, eu fui falar com ele. Achei que ele ia vibrar com a minha conversão. Aí ele falou assim, tu se converteu? Falei, sim, e vou me batizar. Ele, mas já? Totalmente em desarmonia com os apóstolos, com os profetas e com o próprio Jesus. Então, o batismo, a única exigência de Jesus para você batizar é se você crê. Se você crê de verdade. E não é crer apenas de sentir, não é isso que nós estamos falando, é crer de obedecer. É crer, acreditar em tudo que ele disse e fazer tudo que ele manda. E essa pessoa é Jesus. Missionário Hugo, depois que você encontrou Cristo, o casamento restaurou, o senhor aí terminou bem a carreira no futebol como atleta. Exato. Então aí surgiu outras situações. Então depois do milagre, né? Isso é um milagre do novo nascimento, né? O Espírito Santo nos convenceu e a gente aceitou Jesus. Quer dizer, no mesmo ano eles me chamaram para renovar o contrato. O pastor orou por mim, meu joelho foi curado, minha esposa foi liberta, meu casamento restaurado e agora eu que estava com o casamento destruído, prestes a encerrar minha carreira, agora foi tudo restaurado, eu renovo meu contrato, com o melhor contrato ainda e consigo jogar mais 4 anos pelo mesmo clube, coisa que hoje é difícil acontecer, um jogador ficar 8 anos e depois da minha carreira, em 2005, quando eu encerrei a minha carreira, o clube me convida, não, Hugo, nós não queremos te perder, você tem que ser nosso treinador aqui da base. O que você sabe agora, a gente vai te ajudar aqui para você passar para os jovens. E isso tudo, 18 anos na Holanda? Total 18 anos, desde 97. Quer dizer, joguei 8 anos, agora já são 9 anos como treinador na base, auxiliando o sub-23, sub-15, sub-17, passando por todas as categorias. Agora, missionário, nós aprendemos com o nosso reverendo, através da Bíblia, que ovelha gera ovelhas. Aí a sua casa se tornou um projeto Jesus em Minha Casa, o senhor agora contou para os amigos, né, sobre Cristo. Verdade. Fala um pouquinho sobre a missão do esporte. Então, agora o que acontece? Diante de uma conversão, aí realmente o que o senhor falou, né? Ovelha. A gente vira ovelha, a gente quer aprender. Então, quer dizer, o nosso pastor Enoque na Holanda, mas só pode ficar 3 meses como turista. Teria que voltar ao Brasil. Ele falou, Hugo, agora vai ter cultos na sua casa, o projeto Jesus em sua casa. Eu falei, mas tudo bem, eu aceito, mas quem vem para cá para pregar? O pastor é você. É você mesmo que vai pregar. É você mesmo que vai dar o culto. Aquilo que você recebeu, agora você vai passar, né? Em primeira mão, né? Te dá caramba, e agora que eu vou ter que pregar? Que eu vou ter que dirigir cultos. Então, quer dizer, e é muito gostoso, né? A gente vê a mão de Deus sobre esse ministério, porque ele cresce de uma forma muito ordenada. É verdade. Né? Então, ele vai crescendo dentro do Brasil, da Europa e todos os países, mas de uma forma muito consistente, ordenada, organizada. Quer dizer, nós temos um pastor. Então, a nossa linguagem lá da Holanda é a mesma daqui do Sul. A nossa linguagem da Holanda é a mesma de Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, onde temos missionários. Então, assim, e eu recebi
assim eu falei, caramba, agora eu quero passar. Isso que eu recebi, eu não posso guardar numa gaveta só para mim. Eu quero passar, eu quero convidar. Então a gente começa a convidar as pessoas, né? E a gente fica com aquela sede, né? Que as pessoas aceitem. Aí, missionário, o senhor consegue recordar alguém desse trabalho da missão do esporte que foi alcançado e tem perseverado em uma dessas missões? Qualquer pessoa, porque, por exemplo, hoje o pastor Marcelo Boeck joga lá em Portugal, né? Sim, senhor. E o pastor Marcelo Boeck era goleiro do Inter aqui, né? E eu lembro da conversão dele quando o Índio e o Edinho o convidaram para a igreja, na época que eles estavam na igreja. Sim, senhor. O senhor lembra de pessoas? Não passaram jogadores, né? Mas já tem holandeses convertidos, quer dizer, a gente enfrentava, tinha uma barreira, né, da língua, de passar realmente aquilo que a gente estava recebendo, mas graças a Deus deu a graça, né? Então famílias foram salvas lá na Holanda, família de holandeses, casados com brasileiras, então foi alcançado. Jogadores já tiveram, né, visitando, mas nunca tiveram uma decisão assim de realmente fazer parte, ser discípulo. Para encerrar, missionário Hugo, as pessoas que estão assistindo o programa estão precisando do socorro de Deus. O que elas precisam fazer? Então, pastor, assim, a gente com muito carinho, né, com muito amor que a gente faz esse convite, né, não para que você venha assim visitar um apartamento ou um espaço, mas o nosso convite é que você venha ter uma experiência verdadeira e real com o Senhor Jesus. Você venha ter um encontro com o Senhor Jesus e mudar a história da sua vida, porque eu creio que com Jesus Cristo a sua história se modifica. Eu creio que com Jesus Cristo a sua vida realmente se transforma. E essa transformação você só vai realmente ter com essa experiência. Vindo à igreja, visitando, escutando, fazendo as perguntas que você quiser fazer, mas você realmente vindo à igreja e tendo uma experiência. Você escutar, pelo menos dar uma atenção. O que é isto que todo mundo fala? O que é isso que vocês estão falando? Eu quero saber mais. E você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Missionário, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa Mundo Real. Muito obrigado, e você que está pastor. em casa, fica o convite. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. Nós temos uma reunião hoje às 19h30 e amanhã às 10 horas da manhã e às 19h30, que é a reunião de milagres. E não se esqueça, nosso Disque Oração é 24 horas. O programa termina, mas os pastores e missionários estão lá para atender você e orar por toda a sua família. Um forte abraço e não esqueça, 13, 14 e 15 de novembro, estaremos no Grêmio Náutico União, aqui no bairro Petrópolis, com o nosso reverendo para orar por você e toda a sua família. Deus te abençoe e te esperamos no sábado que vem. Shalom.